Já estamos aqui nos nossos estúdios com o André Mônica, ele que é secretário de Agricultura de Araruama, também foi prefeito de Araruama. André que já teve a missão também de conduzir o Detran aqui da região, né, André? É muita missão que esse homem já teve na vida, mas hoje ele está cuidando da agricultura de Araruama, mais especificamente da agricultura do governo de Daniela Soares. Primeiramente, quero agradecer sua presença por aqui, meu amigo André Mônica. Seja muito bem-vindo. Obrigada por você ceder um pouquinho do seu tempo para estar com a gente. Primeiro, eu que agradeço o convite. Bom te ver. Nossa querida Renata, essa referência aí no jornalismo da nossa região. Isso é um prazer enorme receber o seu convite. Está aqui hoje nessa novidade que é o RCFM, bombando aí, né, com uma audiência extraordinária. Muito bom gosto, boas entrevistas. E torço que dê muito certo, porque você merece e a região precisa disso. Cumprimentar aqui meu camarada, o Vini. Chegando ali, encontrei o Billy. E eu tava lembrando aqui. Billy Brasil. Relembrando os velhos tempos. Billy, por muito tempo, trabalhava lá conosco, lá na região de Araruama, enfim. É verdade, trabalhou na Costa do Sol, trabalhou em várias... Isso, eu cheguei a ter um programa aqui nas manhãs de sábado, quando era Rádio Sucesso ainda, matando saudade e vendo que aqui a coisa, graças a Deus, está indo pra frente, né? Tá indo pra cima. Parabéns, você merece. Ó, e mandar um cumprimento a todo mundo que te assiste, que é uma legião, né? Felicidade por estar aqui. Eu também fico feliz em te receber por aqui, especialmente que a gente vai falar de Araruama, uma cidade, meu amigo, que eu vou te falar, em Araruama agora engatou uma primeira, meteu uma aceleração, a impressão que a gente tem é que ninguém segura a cidade, rapaz. Ontem mesmo a gente já trouxe essa notícia mais cedo aqui, que a prefeita fez uma conquista para o município, que era uma ambição desde a época que você foi prefeito, André, lá atrás, que é a chegada de um novo batalhão da Polícia Militar. Eu vou te falar o seguinte, a Dani está surpreendendo quando o assunto é articulação política. E você que tem experiência nesse ramo há muito tempo, o que você está achando? Eu também. Surpreso, assim, de forma muito positiva, com a nossa prefeita Daniela, né? Como você bem chamou, muitos chamam de Dani, né? Pelo jeito dela, carinhoso, simpático, carismática. Simples. É verdade. E eu, né? Não podia ser diferente, eu conheço a família dela. Daniel e Marli são meus amigos de muitos anos, os pais dela. São pessoas maravilhosas, muito queridas lá na cidade. Eu confesso que conhecia pouco a prefeita Daniela. Porque ela, muito cedo, ela começou na vida dela profissional, bancária e bem-sucedida. Acabou lá na capital, numa gerência da Rede Santander, pelo mérito dela, evidentemente. E acabei hoje, né, tendo o prazer de servir a ela como secretário, aceitei o convite e estou, assim, surpreso como você com a capacidade dela, não só de articulação, mas também de cuidar da cidade, preocupação sempre com as pessoas, e as novidades vão chegando. Você falou do batalhão. Acho que isso não é uma conquista só para Araruama, acho que é uma conquista para a região. Ah, é verdade. Porque o 25º Batalhão, ele é de um tempo em que a nossa região era, eu me arrisco a dizer, 10 vezes menor do que é hoje. É verdade. A nível de população que reside, e quando a gente coloca o componente aí da frequência, o que a gente chamava de sazonalidade, que eram só férias, acabou. Isso é todo fim de semana. E a nossa região explodiu. É uma Agora região... tá na moda, né? Araruama, principalmente também voltando na moda, eu tenho visto aí Araruama lotada. A gente esteve com o Thiago esses dias, ele falando 100% de taxa de ocupação hoteleira. A gente tem muito tempo que eu não vejo isso. Fazendo um trabalho extraordinário também lá no turismo. Thiago, a prefeita, né, deu a ele todas as condições e ele, eu brinco com ela deu uma Ferrari para ele e ele soube dirigir a Ferrari. Tá pilotando. E ele, assim, fez de Araruama, assim, um calendário permanente de eventos. E a nossa cidade realmente com isso ganhou muito. E o batalhão, só para fechar um assunto, batalhão, é verdade o que você falou. Era um pleito muito antigo. Eu me recordo que ainda no governo Pezão, e o ano era 2018, ele por decreto criou o batalhão, que seria o batalhão de Araruama, para dividir a região em duas partes, porque a região cresceu demais, e até para as autoridades, né, militares, né, da nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que seria importante para dividir essa responsabilidade, que hoje é enorme. A própria Coronel do 25 falou sobre isso. A Coronel André, que faz um trabalho de muita dedicação, enfim, né? Eu costumo dizer que a Polícia Militar faz um trabalho até heróico, né? Diante dos desafios que tem pela frente. Super concordo. E a prefeita me falava que, numa conversa com a Coronel André, ela foi inteiramente a favor e comemorou essa, né,
novidade, que é a criação de um novo batalhão. E que precisa ser esclarecido aqui, Renata, a prefeita, ela fez o dever de casa dela certinho. Ela foi ao governo e disse o seguinte: o que eu preciso é do batalhão. Se o governo do estado tiver dificuldade de construir fisicamente o batalhão, não há problema. Araruama constrói. Até porque a área onde está a nossa companhia de polícia militar, a 3ª companhia, é uma área que tem recursos para se transformar no batalhão. E assim foi feito. A prefeita é quem vai construir fisicamente, a prefeita, me refiro evidentemente ela na condição de dirigente do município, é a prefeitura, que vai construir o batalhão, e o governador vai, né, dotar o batalhão de pessoal, viaturas, condições para que a gente atenda a essa nova região que vai ser abraçada pelo 42º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Já tem até número, né? Eu acho que foi uma vitória para a região dos Lagos. Eu acho que foi uma vitória para a região dos Lagos, foi uma vitória para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, uma vitória pessoal para a Dani Soares, porque ela vem sofrendo uma tentativa de desconstrução da imagem dela desde o dia em que ela resolveu vir candidata a prefeita da cidade. Então eu acho que ela está dando um cala-boca em muita gente por aí. E a gente tem falado muito sobre essa necessidade dos municípios terem sua própria infraestrutura, né? A prova disso é que a gente tem aqui agora, vamos mostrar aqui, em Iguaba Grande, por exemplo, agora pela manhã, eles estão lançando a pedra fundamental do destacamento do Corpo de Bombeiro. E aí a gente fica se questionando, o 18º Batalhão o 18º Grupamento do Corpo de Bombeiro dá conta do salvamento saindo daqui de Cabo Frio para socorrer lá em Iguaba Grande? Não dá, né, André? Vou te dar um exemplo. Eu atrasei um pouco a minha chegada aqui porque tinha um acidente exatamente em Iguaba com um motociclista e um veículo. Então, pra você ver. Então, o bombeiro já havia chegado, aliás, o Corpo de Bombeiros merece todas as homenagens possíveis, né? Os caras são heróis também, mas essa proximidade de um serviço que é absolutamente essencial hoje é um golaço. Parabéns aí ao prefeito Fabinho por essa iniciativa, acho que é extraordinário. Eu falava com o comandante regional do Corpo de Bombeiros, que é o Coronel Bastos, que assumiu recentemente, e ele me falou do lançamento dessa pedra hoje, e à tarde eles vão para outra cidade, aqui na região também. Ele me falou a cidade, mas eu não me recordo qual é. Então, o Corpo de Bombeiros hoje tem que estar presente, você tem toda a razão, tem que estar em todas as cidades. Hoje ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Exatamente. Até para facilitar a questão da mobilidade urbana, que a gente sabe muito bem que nesse período, quando está na sazonalidade, quando está na chamada baixa temporada, que hoje em dia a gente nem pode usar essa expressão, porque a movimentação está acontecendo o ano inteiro, graças a Deus, porque existe um esforço da política de turismo dos municípios para fazer com que esse momento de baixa temporada seja deixado para trás, né? E aí a gente precisa fazer esse esforço, ter um batalhão de polícia, porque está aumentando a população, tanto de moradores quanto de visitantes. Precisa ter corpo de bombeiro, porque não adianta eu ter um acidente em Iguaba e o bombeiro sair daqui e não conseguir passar porque está engarrafado. Na verdade, ali seria atendido por São Pedro, né? Porque você tem ali em São Pedro... tem um destacamento do bombeiro. É verdade. Mas mesmo assim, às vezes... Mas não dá conta. E o trânsito, cara? Trânsito é uma via só. Ó, você viu de Araruama, Cabo Frio, antigamente era um pulinho, hoje é uma viagem. Aí. É uma viagem. Vamos ver aqui o discurso do Fabinho, prefeito Principalmente se for de transporte público. Nossa, verdade. Aí nunca chega. De carro, cara. De carro já viagem. demora. É uma viagem. A Deus, porque sem ele nada acontece. Quero cumprimentar o secretário e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Tarcísio, e cumprimentando o Coronel Tarcísio, cumprimento todos os militares aqui presentes. Cumprimentar o secretário executivo da Conder Lagos, Vantuil Martins, e cumprimentando cumprimento todos os secretários e servidores aqui presentes. Dizer que é uma honra muito grande, Coronel, receber o senhor e todo o Corpo de Bombeiros aqui na nossa cidade. Iguaba Grande, que é uma cidade que cresce muito, e a gente tem um lema aqui que é trabalhando até dar certo. Por isso que quando eu assumir... Opa, só um pedacinho para a gente ver. Agora tem um coronel. O bombeiro aqui, vamos lá. Vamos falar com o coronel para ver o que ele fala desse avanço aí. Aliás, é o comandante do grupamento ali. Vamos lá, solta aí. Retornando aqui para inaugurar essa unidade. E isso não é um benefício somente para essa cidade, mas também para as cidades vizinhas, porque, como já dito aqui,
quando um socorro se deslocava para cá para fazer um atendimento aqui na cidade, desguarnecia a origem. Então agora, com a implantação dessas diversas unidades em todo o estado, não somente serão beneficiados os municípios que estão recebendo novas unidades, mas também os municípios que terão a sua área operacional reduzida. E nós precisamos aqui, por fim, fazer um agradecimento ao nosso governador Cláudio Castro, por esse espírito público, pela visão municipalista que o nosso governador tem. E essa é a orientação dele. Ele sempre fala para mim: comandante, atenda os municípios, da mesma forma os municípios, as cidades do interior, da mesma forma como o senhor se preocupa aqui com a capital. Muito bom, muito bom. É isso aí. E ele tocou num ponto importante, né? Não é só a questão da mobilidade. É a questão também de desguarnecer um posto para assistir a outro. Então, para poder atender em Iguaba, eu tinha que deslocar uma equipe de São Pedro da Aldeia. E aí, São Pedro da Aldeia ficava sem. Então, agora, descentralizado. Esse é o comandante-geral do Bombeiro. É o comandante-geral do Tarcísio, né? É o Coronel Tarcísio, comandante-geral. E aí é o tal negócio. As cidades estão numa pujança do turismo, de desenvolvimento, de crescimento econômico, de infraestrutura, de avanço na infraestrutura, que não dá mais para a gente ficar improvisando. Manda um para cá, manda um para lá. Eu acho que isso é um ponto que, graças a Deus, a nossa região tem evoluído bastante. Agora, a gente tem uma entrevista aqui com o Fabinho Costa. Vamos ver o que o prefeito e o comandante-geral do Corpo de Bombeiro falou com a Júlia. Vamos soltar por aí para a gente aproveitar que... Eu falo aqui com o prefeito de Iguaba Grande, Fábio Costa, e também com o secretário de Defesa Civil, ele que também é comandante do Corpo de Bombeiros do Estado. E eu quero saber como que foi a articulação para essa parceria. É uma demanda que a sociedade de Iguaba Grande já vem pedindo há um tempo, então como que isso conseguiu sair do papel? Sim, na verdade, logo que o prefeito assumiu o mandato, ele esteve conosco no comando geral e externou essa necessidade de instalação de forma diligente, e nós já tínhamos um projeto de expansão. Então, unimos o útil ao agradável, né, uma demanda apresentada pelo prefeito necessária e o desejo institucional de realmente aumentar a capilaridade do Corpo de Bombeiros. Comandante, a gente ouviu ali 1 bilhão em investimento para realmente organizar esse destacamento aqui em Iguaba Grande. Qual que vai ser o efetivo aqui? Quais são as principais intervenções que vocês vão fazer aqui na cidade? Sim, na verdade, o governo do estado fez um investimento de mais de R$1 bilhão no Corpo de Bombeiros. Esse investimento não é somente para Iguaba, é para atender os diversos municípios que nós já temos unidade e também para atender, para criar unidades em outras cidades, a exemplo do que fazemos hoje aqui com o lançamento da Pedra Fundamental. Perfeito. Prefeito, você destacou no seu discurso o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento econômico, turístico. Esse desenvolvimento da segurança vai afetar a economia e o turismo da cidade? Com certeza, a gente fala que todo investimento em segurança é um investimento que atrai muita gente para a cidade. Por quê? Primeira pergunta que eu faço: qual o seu patrimônio mais valioso? É sua família. Você leva a sua família para um local que não é seguro? Você levaria a sua família para um local que não investe em segurança? E é por isso que o prefeito Fabinho é prioridade. Eu quero deixar aqui minha gratidão, tanto ao coronel Tarcísio, quanto ao governador Cláudio Castro, olhando para o interior, que a gente vai fazer o Estado crescer como um todo. E todos os dois têm uma visão muito grande de Estado, uma visão de 92 municípios, como uma boa política tem que fazer. E é por isso que hoje a gente lança a Pedra Fundamental. Em breve, o Corpo de Bombeiros vai estar aqui instalado, salvando vidas, cuidando da população, que é isso que a população espera e é isso que a boa política tem que entregar. Prefeito, já existe uma conversa para que haja a integração do Corpo de Bombeiros com as outras forças de segurança pública da cidade, como Defesa Civil, Guarda Municipal, ações educativas, por exemplo, também com a população. Como é que está esse andamento? Com certeza, a gente já é reconhecido por trabalhar de forma integrada. Na segurança, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, elas sempre trabalham em conjunto. E não vai ser diferente. A Defesa Civil vai trabalhar em conjunto com as ações com o Corpo de Bombeiro, porque quando as forças se unem, quem ganha é a população. E aqui, Iguaba, a prioridade sempre vai ser a nossa população. Perfeito. Comandante, a gente viu aqui que é um projeto muito bacana que vocês vêm executando, Bombeiros 100%. Eu queria que você explicasse rapidamente para a nossa audiência do que se trata esse projeto e como que está o andamento dele.
Isso, na verdade, o Bombeiro 100% ele visa levar unidades do Corpo de Bombeiros para todas as cidades. É fato que o Corpo de Bombeiros, ele atende todas as cidades, ele atende todo o estado, mas nós não temos unidades instaladas em todas as cidades. E se Deus quiser, né, nós cremos, temos fé e acreditamos que até o final do ano nós poderemos cumprir, né, executar efetivamente esse projeto. Isso vai ser um grande benefício não somente para as cidades que estão recebendo novas unidades, como para as outras cidades que já possuem unidades do Corpo de Bombeiros, porque vai reduzir o tempo-resposta e aquela unidade ficará destinada àquela cidade. Então, a instalação de novas unidades é um benefício para todas as cidades, para todo o estado. Perfeito. Eu vou encerrar aqui com uma pergunta bem direta, que é o que a população quer saber mais. Já temos um cronograma? Já temos alguma previsão de data? Olha, o nosso cronograma aí é de 90 a 120 dias, se Deus quiser. A gente vai estar com tudo preparado para, se Deus permitir, inaugurar aqui Iguaba Grande. Esses são o prefeito Fábio Costa de Iguaba Grande e o comandante Tarciso, que também é o secretário de Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro. Eu volto com você, Renata. Muito obrigada, Júlia Navarro. E é aquilo que a gente estava falando da importância de centralizar o Corpo de Bombeiro. Legal saber desse projeto do governo do estado, Bombeiro 100%. Porque 1 bilhão de investimento para o Corpo de Bombeiros. Muito bonito isso para o estado todo, né? E está precisando. O Corpo de Bombeiros precisa de apoio mesmo. Agora, não dá para eu esperar aqui, sair daqui para ir para lá salvar uma pessoa que está uma casa pegando fogo. Quando chegou, já pegou, já torrou tudo, né? Exatamente. Eles são os super-heróis, né? Verdade. André, Mônica, vamos voltar aqui para você, meu amigo. O que você achou aí desse anúncio de investimento? Cara, eu acho, é o que você falou aqui. Corpo de Bombeiros é uma instituição que tem que estar presente, sim, em todas as cidades do estado, pelo serviço essencial que presta. Hoje é uma instituição que a população reconhece, sabe da sua importância. E eu fico muito feliz de ver aí a iniciativa do prefeito Fabinho. Ao lado dele está ali o Vantuil, né, que hoje toca aí um consórcio regional, que também é uma conquista importante, que existem questões que dizem respeito à região, e essa história do consórcio foi uma história muito bem bolada. Lá atrás nós tivemos uma outra passagem, que foi o consórcio de gestão ambiental, o Lago São João. Eu tive a oportunidade de presidir por 4 anos, e foi um grande sucesso. Exemplo disso foi o recente episódio do Globo Repórter, que mostrou a realidade da lagoa, e isso tem muito a ver com a atuação do consórcio Lago São João. As bandeiras azuis que estão sendo espalhadas em volta da lagoa. Exatamente. Essa consciência da é um conjunto de coisas que fazem com que a nossa região, que é uma região lindíssima, belíssima, muito atraente para o turismo, que ela se consolide como um todo. Não adianta você ter só uma cidade dando certo. É importante que a região dê certo. E eu acho que a gente está nesse caminho, Renata. A região tem vocação. E aí vamos falar do seu papel, né? Secretaria de Agricultura. Você sempre foi um homem ligado ali à zona rural de Araruama, sempre foi o seu... Você nasceu ali, sua família, reside até hoje ali e tem uma relação muito íntima com esse estilo de vida, e pouca gente sabe, mas o Vini até lembrou aqui que a zona rural de Araruama é gigante, né, André? Isso aí. Araruama é hoje, né, um município, pouca gente sabe disso. É o maior produtor de citros do estado do Rio de Janeiro. Pois é, gente. Eu, por acaso, também sou produtor de citros. O que é citros? Nem trouxe uma laranja pra gente. Ah, é laranja. Não trouxe um pé, não trouxe um limão, uma laranja pra mão de vaca. Frutas cítricas. Exatamente. Mas hoje, com destaque para laranja, né, nós temos ali uma variedade que é chamada laranja folha murcha, que é considerada mais saborosa. Deliciosa, é verdade. Né? O suco dela é perfeito. Pois é, não trouxe uma laranja. Ingrato! Não, vou trazer, tô devendo, pô. Mas a laranja folha murcha, ela tem origem na nossa cidade, na nossa região. É verdade. Que legal. A laranja folha murcha é considerada hoje a mais saborosa de todas as variedades de laranja. Nós temos também produção de limão, mas a maior força é a produção de laranja, e somos hoje o município que mais produz no estado do Rio de Janeiro. Caramba! Verdade. E eu, como você bem lembrou, na verdade, eu sou filho do 2º Distrito, a família de meu pai é de lá, chamado Morro Grande, ali na localidade de Bom Jardim, onde tenho a propriedade de família, né, e que cuido, né, e também sou produtor de citros, mas muito bacana foi a leitura da prefeita.
A cidade de Araruama, que é uma cidade, repito, 642 quilômetros quadrados, tem 2 dos seus maiores distritos de extensão territorial, o segundo, Morro Grande, e o terceiro, São Vicente, que são distritos de característica rural. Você tem ali os núcleos urbanos, nesses distritos, os loteamentos, mas grande parte do território deles são territórios de área rural. Então você tem, na agricultura, um senhor potencial, né? Como disse aqui, nós somos o maior produtor de citros. Não só citros, mas nós temos lá o nosso pequeno produtor que planta o aipim, que planta o jiló, enfim. Você tem a apicultura presente. Já comi aipim de Araruama também, é maravilhoso. Manteiga. Tem cana também, né? Assim, cana em menor intensidade, né? Assim, a gente tem cana também. Mas tem a produção de álcool, de etanol, não Você tem um pedaço, a Agrisa, na verdade. A Agrisa. A sede da Agrisa, ela é em Cabo Frio, né? Ela já é no... já faz parte de Cabo Frio. A sede da Grisa, ela já está na cidade de Cabo Frio, salvo engano, distrito Mas Tamoio. ela pega mais de um município. Então. Mas a área plantada de cana, né? Tem uma grande área plantada de cana dentro do município de Araruama. Sim. Agora, os pequenos produtores, né, são mais voltados para esse tipo de agricultura. Muitos plantam citros, outros plantam a chamada lavoura branca, né? Tem o jiló, tem o quiabo, tem o aipim, enfim. Né? Nós temos um potencial enorme, né, na atividade da agricultura e também temos na pecuária e na criação de cavalos, nós temos, assim, criadores que têm excelentes plantéis. É mesmo? Araruama... Por isso que o Expo Araruama é um grande sucesso. É um sucesso, evidente. Esse ano, inclusive, Exatamente. foi revolucionário, virou a chave completamente do tamanho do evento, né? Renata, o nosso potencial do interior, o potencial rural, é enorme. Eu fiquei bobo. É enorme. E a prefeita impressionado enxergou isso. Com a magnitude, né? O tamanho, ele falou, os bois que estavam lá, né? Isso, sendo Vini, expostos, coisa linda demais. Não é só o evento, a parte festiva e social do os evento. shows que já foram gigantes, mas você tem a outra parte, que é o que a gente faz no interior. Sim. E que a prefeita enxergou isso. Né? Esse potencial é um potencial que diz respeito à nossa economia. A gente já viveu um ciclo em Araruama em que o maior protagonista da economia da cidade era a citricultura. É mesmo, era o que gerava mais arrecadação. Antes disso, nós tivemos a indústria salineira, né? Enfim, hoje a gente tem o comércio e serviços que são muito fortes, e a gente caminhando já para uma realidade do turismo, mas a atividade agropecuária na nossa cidade é uma realidade, tem um grande potencial e a prefeita enxergou isso. Quando ela me convida, ela me chama para esse desafio, além da agricultura, da pecuária. Lá na nossa secretaria nós temos também a pesca. Eu falava há pouco do Globo Rural, do Globo Rural, falando da atividade agropecuária do Globo Repórter, que enfatizou a nova realidade da Lagoa e mostrou a atividade da pesca artesanal como um grande potencial, além da nossa costa oceânica, né, que também nos dá um potencial da pesca embarcada. A gente tem um porto aqui em Arraial, enfim, nós temos hoje a atividade da pesca que precisa ser olhada também como um grande potencial para a economia, desde que feita de forma responsável. Entre nós é necessário que se olhe isso, né? E a prefeita enxergou isso. A atividade da pesca também ela será olhada pela prefeita, olhada pelo município e por nós, né, ali na ponta, como uma prioridade para a nossa cidade. O abastecimento, né, que é você encurtar o caminho entre o produtor e o consumidor, até porque a gente está num mercado consumidor gigantesco hoje. Antigamente eu me lembro, eu era garoto, e a gente quando produzia, grande parte da nossa fruta ia para o Ceasa do Rio, que a gente produzia, né, a nossa laranja, o nosso limão, ia para o Ceasa do Rio, porque o mercado consumidor aqui era relativamente pequeno. Hoje o mercado consumidor aqui é gigantesco. Então, grande parte da nossa fruta pode ficar aqui na região. Né? Aqui mesmo na região. Escolas, agora a gente tem um detalhe nisso tudo. Isso, a merenda escolar é um grande consumidor dos nossos produtos, enorme, do nosso pescado, né? Do que é plantado no nosso interior. Isso tudo é assim, isso está hoje na pauta da nossa prefeita. Ela enxergou isso. E, bom, essas são atividades que a gente chama de grande importância econômica e também social, porque são potencialmente geradoras de emprego e renda. Mas, de outro lado, também eu agrego, Renata, e sei que você é uma pessoa que tem um olhar para isso, eu agrego ali uma outra missão que é desafiadora, que é a questão da proteção animal. Está dentro da nossa secretaria. Hoje, Araruama tem uma clínica animal, ponto. A gente precisa olhar que uma clínica animal não é suficiente
para que a gente consiga atender, né, essa realidade, que é uma realidade que chama a atenção da gente. Eu estava, dia desses, conversando com um amigo, um estudioso, ele estava me dizendo, André, no censo do IBGE, o último censo aponta que a família brasileira hoje tem mais animais de estimação do que filhos. Então, isso lá em hoje, casa é assim. Tá aí. Então hoje, e assim, a gente se surpreende com o engajamento das pessoas. Cada vez cresce mais o número de pessoas que se preocupam com eles, os nossos queridos amigos, né? Os nossos bichinhos. Pais de pet. É verdade. Então hoje esse é um desafio enorme e a gente não pode entender que o que a gente oferece hoje é suficiente. Não é. A gente tem plena consciência disso, a gente precisa avançar. E a prefeita também entende dessa forma, a gente tem conversado muito, olhar para as boas práticas de municípios vizinhos que vêm dando certo. Né? Muitos municípios até, né, a gente falava aí, a própria pesca, né, municípios aqui já até transformaram as suas estruturas em secretarias, da mesma forma a proteção animal. Então, quando a gente traz esse conjunto de responsabilidades para uma só secretária, eu falei para ela, prefeita, a senhora está me dando uma missão que não é pequena, mas vamos embora, vamos arregaçar as mangas e vamos para dentro. Ela disse assim, André, você conta comigo. E tem sido assim. Né? Eu acho que a prefeita Daniela é uma pessoa que tem uma coisa, Cristiano, que é muito legal, que é ser acessível, é ouvir, né? É uma pessoa do diálogo. Então isso ajuda muito. E gentil, né? Isso. Porque eu tenho ouvido muito essa gentileza palavra. gera gentileza. Isso aí eu aproveitei e encaixei esse gancho pelo seguinte, eu sei que vocês de Araruama sofriam muito com a falta de gentileza de quem comandava o município. Você mais ainda, porque você sempre fez oposição ao ex-governo e a gente sabe que a única coisa que não faltava para eles era deselegância, era grosseria. Você sofreu com isso, você lembra? Exatamente. Então é um nós sofremos. Nós. É um contraste Os tremendo. próprios vereadores dizem que sofriam, né? Porque não tinham... Os vereadores vieram, não tinham quantos acesso. aqui? Quantos aqui falaram que nunca foram no gabinete do prefeito. Da prefeita. E agora a prefeita recebe ele. Da prefeita ou do prefeito, né? Não, eram recebidos pelo marido da prefeita. Depende do ponto de vista. É verdade. Agora, André, foi uma surpresa também para o cenário político, você que fez campanha com a Penha, você foi vice na chapa com a Penha, e de repente a Dani ter essa sacação de fazer um convite. Você já tinha uma relação muito íntima com a agricultura do município. Segundo, que eu vejo que ela tem batido muito nessa tecla de falar da região agrícola de Araruama, e consegue reunir um cenário que é para poucos, né? Que é o quê? Uma lagoa de um lado, uma lagoa de água salgada, uma lagoa de água doce, e ainda uma praia maravilhosa e uma cidade muito aprazível nesse conjunto todo. E aí, como é que surgiu assim, essa história de te convidar? Porque você, foi candidato com a oposição, né? Se eu convidar, será que vai topar? Vou tomar um fora? Né? Porque fica aquela que... Como é que surge essa construção? As pessoas convidam o outro, mas não sabem se o outro vai aceitar, né? Olha só, você matou a charada aí. Na verdade, quando a gente faz uma composição, eu e a Penha, era uma composição para enfrentarmos aquele jeito de governar. Que era um jeito em que uma pessoa se julgava o dono da cidade... O professor de Deus, alguém que era acima do bem e do mal. E assim, a falta de respeito com as pessoas, isso é uma coisa que é absolutamente o avesso do meu jeito de ser. Cada um tem um jeito de ser, né? E isso não combinava comigo. E ao longo de muitos anos, nós sempre fomos adversários, eu sempre tratando com os meus limites. Acho que existe uma coisa, existe uma diferença entre ser adversário político e você... perder o limite, e eu nunca perdi o meu limite, e não era assim do outro lado, vocês sabem disso, a gente sabe disso, muito bem. E a Daniela, né, nunca foi nossa adversária, né? O nosso adversário na eleição passada era o jeito, né, de governar que a gente combatia e que a gente entendia que podia ser diferente, do jeito que está sendo hoje, em que a pessoa seja respeitada, em que a prioridade não seja uma obra suntuosa, e sim o povo feliz. O povo, investir no povo, né? Quando terminou a eleição, eu estava, né, terminou a eleição, a gente perdeu a eleição, fizemos uma boa votação, isso seja feito, e eu retornei a convite, né, o presidente do Detran me convida, eu retorno para o Detran como vice-presidente do Detran, fui
Eu acho que eu fui o vice-presidente mais longevo da história do Detran, que eu tive lá em outro momento, em 2017 e 2018, e depois retorno em 2023 e fico até o final de 2025. Quero até abrir um parênteses aqui, atendendo um pedido nosso. Ele, enquanto vice-presidente do Detran, mandou fazer o reparo no ar-condicionado da sede do Detran aqui de Cabo Frio. A seu pedido. Que legal, Eu fui lá, resolveu a renovação da minha carteira de habilitação e tava lá o pessoal suando. Um calor, um sofrimento. Pediu ajuda, eu liguei pra André, Foi ele mesmo. foi lá em 30 dias, mandou trocar o cabeça, hein? ar-condicionado. Que beleza, hein? velho. Isso aí. Então, assim, e eu fui pro Detran e assim, aliás, Renata, eu tenho muito carinho pelo servidor do Detran, que sempre me recebeu muito bem, né? Eu, no tempo que estive lá, deixei lá uma legião de amigos, mas a vida é feita de ciclos. Chega num determinado momento, no final de 25, meu ciclo se encerra e eu sim recebo o convite da prefeita Daniela, a gente bateu um longo papo, até porque nós nunca tivemos problema, né, um com o outro, ao contrário, a gente tem uma afinidade aí porque os seus pais sempre foram meus amigos pessoais, de muitos anos. Que legal. E a gente acaba, né, a gente acaba falando a mesma língua, a gente tem muita coisa que se parece e eu, assim, estou apostando que a gente vai conseguir algo que é muito importante, cuidar melhor das nossas pessoas, do morador da cidade. Esse é o objetivo da prefeita Daniela. Muito mais importante para ela do que ter um hospital com a fachada linda, é ter dentro desse hospital um serviço que funcione e cuide melhor das pessoas, né? Lógico que ela não consegue transformar tudo num passe de mágica, num estalar de dedos. Ela sabe que tem muitos desafios pela frente, sobretudo em relação à saúde, é fato, mas ela enxerga isso, reconhece, trabalha para construir um time capaz de dar as soluções que a cidade precisa. E nesse ano, a gente falava aqui em off, antes de começar o problema, né, ela vem surpreendendo todo mundo porque ela, né, é a primeira experiência dela. Ninguém na vida nasce sabendo. Não. Nada. A gente aprende. Com certeza, né? E Ainda ela- mais ela, né? E ela Que tinha ali, trabalhava num determinado ramo, foi convidada para participar da vida pública sem nunca ter tido a oportunidade de ter esse contato com a atividade política, né? Verdade. Então, no cobrar dela, sim, é um exagero, né? Mas ela vem surpreendendo, assim. Eu estava conversando com um amigo, né? Assim, ela consegue avançar em todas as áreas, isso é visível. A população hoje reconhece isso. A gente vem avaliando aí números que nos chegam, né? De avaliação do governo. Evidente que ninguém é uma unanimidade, né? Nem Jesus Cristo foi. Mas o nível de aceitação, o nível de entendimento da população de que ela está no caminho certo é uma coisa que surpreende a gente, até pelo pouco tempo que ela tem ali, né? Mas eu tenho certeza absoluta que ela está no caminho certo e eu acho que mais conquistas virão, né? Eu acho que a prefeita Daniela tem essa coisa de, primeiro, é uma mulher corajosa, de atitude, né? A coragem que ela teve, a atitude que ela teve, né, ao assumir o mandato dela, com os motivos que ela Histórico. E Talvez a gente não vai ter esse cenário de novo tão cedo. teve. E ela já esteve aqui, já falou sobre isso com você. E falou de um jeito muito objetivo e direto. E franco. Franco. Né? E então todo mundo sabe a história. Na verdade, essa semana mesmo um camarada virou para mim e falou assim, mas ela traiu. Eu falei assim, não, ela não traiu ninguém. Ela foi escolhida para ser a prefeita. Ela foi escolhida por um grupo político para ser a prefeita. Ela ganhou a eleição. Ela está sendo a prefeita. Se ela foi escolhida é porque quem a escolheu e entendeu que ela teria capacidade de ser prefeita. E ela está demonstrando que tem sim a capacidade de ser a prefeita. Se você me permite, André, vou além. Ela botou aqui, na entrevista, que quem foi traída foi ela. Porque ela estava Eu fazendo assisti. toda a dedicação àquele governo e Chiquinho conspirando contra ela, mandando denunciar que ela fez reforma em gabinete que ela não tinha pedido. Eu assisti. E conspirando com o vereador para não ir à atividade dela, querendo esvaziar ela. Ou seja, né, o grande lance dessa história é o seguinte, ela foi uma boa escolha. Talvez tenha sido um dos poucos acertos deles. Foi ter escolhido ela. E ela demonstrou que ela sim estava preparada para ser uma grande prefeita. E está provando isso. E eu tenho assim convicção, creio muito, que ela vai entregar muito mais ao longo desses próximos 3 anos. A gente está em janeiro. Eu estava
ali passando os olhos ali no release que recebi da comunicação da Ilziane, que é até uma menina bacana, não sei se a Renata já teve a oportunidade de conhecê-la, e eu estava dando uma olhada para você ver, são mais de 20 quilômetros de asfalto em um ano. 20 quilômetros de asfalto em um ano. Agora a pergunta que eu te faço, 20 quilômetros em um ano, o que o pessoal anterior fez então, minha gente? Nem de longe isso. Nem de longe isso. E assim, não só isso, né? Na educação, a moeda Araru que ela criou, né? O Aprender Mais, R$200 para cada criança, né? Para ajudar na criação dessa criança. André, a gente era de um tempo que criança mal recebia uniforme na escola. Você tem quantos anos, André? Eu, 59. Sua família tinha que comprar um uniforme escolar para ir para a escola pública. Isso aí. A minha mãe tinha que comprar a camisa da escola, a sainha, o sapatinho. Hoje em dia essas crianças recebem isso, ainda recebem R$200 para estudar. Verdade. Uma merenda equilibrada que não baniu o macarrão com salsicha, isso não existe mais. Na minha época era macarrão com salsicha. A gente tinha que comprar um uniforme, se não tivesse uniforme era barrado na escola. A qualidade mudou completamente. Então essa geração aí, se não quiser aprender, porque realmente só jogando fora. E assim, fez uma boa escolha, Renato, acho que você conhece Valéria é secretária de Educação. Maravilhosa. Que é uma mulher da educação. A Valéria é da educação, militante, com história na educação, que vai buscar todo o tempo uma coisa. A preocupação da Valéria não vai ser a beleza física de uma escola, mas o que essa escola vai entregar para cada criança, o aprendizado dessa criança. Tenha certeza disso. A gente vai ver os nossos números do IDEB, né, crescerem, eu tenho absoluta convicção nisso, porque eu confio muito no trabalho da Valéria e a prefeita dá a ela condições para que ela possa desenvolver esse trabalho. Na outra ponta, na saúde, a prefeita foi buscar o Dr. Mário Jorge. O Dr. Mário Jorge é um cara, eu conheço há muitos anos, porque ele foi, quando eu fui prefeito, ele foi estagiário na nossa UPA. Ele era acadêmico, né? Estagiário na medicina e acadêmico. E né? agora é secretário. E ele hoje é secretário, ela foi buscá-lo no Hospital Regional. Que barato. Ele era diretor do Hospital Roberto Chabo, né, do Hospital Regional de Araruama. Ela foi buscá-lo pela experiência que ele tem. Ele é dali de Araruama, hoje ele reside ali. Não é filho de Araruama, mas já está lá há muitos anos. Conhece a nossa realidade, conhece, porque não é muito fácil isso, né? A administração, tanto da saúde como da educação, que são duas pastas que são desafiadoras. Você precisa ter gente que seja gente que conheça, né, do riscado, que seja do ramo, mas que tenha, né, capacidade administrativa para tocar. Então, assim, dentro dos planos que ela tem, eu acho que as escolhas foram muito bem feitas e eu acredito muito nisso, né? Acredito muito que a gente vai ter muito resultado, que a gente já sente a mudança na cidade. Você falava há pouco, Araruama virou uma cidade-evento. Né? Araruama hoje... Só evento bacana, hein? Cristiane, todo fim de semana tem um evento. Todo fim de semana. Né? Todo fim de semana. Bem trabalhados. Agora vai ter um outro evento agora Sunset. Lá. O Sunset, né? Vou trazer Luan Santana, meu amor. Só... Cláudia Leite, calcinha preta. E a articulação dela... Né? O governo do sabendo estado, que não gastou um centavo do cofre. É verdade, não teve que pagar nenhum artista. E ainda fechou com a Record para fazer transmissão ao vivo do evento. É um golaço. É uma coisa que só é possível quem dialoga, quem conversa. Verdade. E você vê que não é... Aqui a gente está falando de uma pessoa acessível, que é sorridente, pé no gentil, chão. Pé no chão, gosta de coisas simples. Enfim. Eu tenho visto que os vereadores também elogiam demais, que ela é uma pessoa acessível, convidada para os eventos e participa. Eu acho que isso é importante. Ela te deu metas? Olha, a gente conversou muito, né? Me deu sim. Né? As metas não são pequenas. A gente parte de uma reestruturação da secretaria que é necessária até pelo que ela pretende entregar. E a gente vai, tão logo a gente tem essa condição. Mas ela, para você ter uma ideia, a gente já no ano passado, no final do ano passado, ela entregou 2 novos tratores para que a gente fortaleça o auxílio, né, ao pequeno produtor, sobretudo, para que ele cuide da sua terra, né, para que ele possa ter condição de produzir. 2 máquinas para ajudar o pequeno mais 2 tratores. Que não tem condição de comprar o seu. Hoje temos 6 tratores. 6 tratores, para que a gente possa, nós tínhamos 4, né, hoje ela, na verdade, ela entregou 3, tínhamos 3, ela conseguiu um trator, que veio do governo federal, que é um John Deere, e mais 2 outros tratores que foram comprados com recursos próprios, que são 2 grandes tratores, e já estão trabalhando, né, no auxílio ao pequeno produtor, para que ele possa preparar a sua terra, fazer o seu plantio, enfim. Então, assim,
as metas são ambiciosas, não só na área da agricultura, na área, né, da gente dar suporte para que essa outra perspectiva que a gente tem, para que esse criador, esse cara que tem bons plantéis, que gera emprego lá no campo, para que ele tenha, né, o apoio da prefeitura para desenvolver, né, a sua atividade e poder trazer mais força para a nossa economia, como na pesca, né? A gente sentou, conversou, vamos reestruturar o nosso departamento de pesca, transformando numa subsecretaria, e a proteção animal, né? Que é um desafio social imenso, em que a gente pretende, né, mudar radicalmente para melhor o que a gente oferece hoje no nosso município. Então as metas são ambiciosas. Sempre tinha muita denúncia de que aquela clínica do animal lá em Araruama era para inglês ver, não fazia nada, não castrava ninguém, não atendia ninguém. É nesse campo que você tem esse compromisso? Renata, ela é pequena. Para a demanda existente hoje, a gente precisa reconhecer, o que eu digo ao prefeito, a gente precisa reconhecer onde está, né, a nossa deficiência para que a gente busque a solução. Ela hoje é muito pequena para o tamanho da cidade, ela sempre funcionou, justiça seja feita. Hoje funciona melhor, né? A prefeita, né, aumentou o número de veterinários que estão trabalhando na clínica, mas o nome ele explica, ela é uma clínica animal, ela não é um hospital veterinário. É verdade. Né? E ela é uma clínica que tem um tamanho e tem um limite de atendimento de demanda, que não é suficiente hoje para atender a demanda do município. A prefeita entendeu isso. Essa semana mesmo, ela conversando comigo, a gente vinha de um evento lá no Ministério Público do Rio de Janeiro, na sexta-feira, inclusive quem foi homenageado lá foi um promotor que atuou muitos anos aqui, talvez, não sei se você já estava aqui. Meu amigo pessoal, Luciano Matos. Sim. E a gente foi a homenagem de aposição da foto dele na galeria dos ex-procuradores gerais de justiça, e eu, ao voltar com ela, a gente falava sobre isso e ela reconhecendo a necessidade da gente ampliar a nossa oferta de serviços, e a gente falava sobre a clínica animal, que ela pretende duplicar, e não é só isso, a gente precisa de outras ações. A gente tem um elenco aí de pessoas que eu assim tiro o chapéu, que são as nossas protetoras e cuidadoras, que fazem um trabalho extraordinário, que na verdade caberia ao poder público fazer. Então nós precisamos da nossa mão estendida para quem trabalha corretamente. E por outro lado, né, a gente ter as nossas iniciativas, novas ações, e a gente está estudando isso, olhando aí, né, os casos de sucesso nos municípios vizinhos, para que a gente possa, né, oferecer um serviço melhor e que vai, né, com certeza, né, ser muito importante no governo Daniela. Maravilha! Estamos aí com mais 40 minutos desse bate-papo, André. Eu queria saber se tem alguma coisa que a gente não falou por aqui que você julga importante dividir com os nossos ouvintes e internautas. Renata, assim, o meu prazer de estar aqui com você, feliz demais por ver, né, mais um canal de comunicação bacana aí, você à frente, você que é uma pessoa que tem um prestígio enorme, né, o seu nome é um nome que tem o significado do jornalismo correto, do jornalismo feito de forma responsável. Fico muito feliz de voltar aqui, de estar aqui com você. Um abraço aqui no Vini. E dizer a Araruama que a gente precisa estar de mãos dadas, né? Acho que Araruama é uma cidade que tem tudo para dar certo. Araruama é uma cidade que tem hoje uma menina filha da cidade, uma menina que respeita e ama a história e as tradições da cidade. Eu vou te contar uma passagenzinha curiosa. Opa, adoro. A praça central da cidade, ela chama Praça Antônio Raposo. Sim. Ela tem o nome do meu bisavô, que foi um cara que muito fez pela cidade, lá nos idos do ciclo do sal. Nossa! Né? E fez muitas coisas na cidade. Quando a igreja matriz pegou fogo, foi um dos caras que mais ajudou. E assim, por esse antagonismo político, um exemplo, tinham apagado o nome da Praça Antônio Raposo e criado um novo nome, Praça Menino João Hélio, que na verdade é um outro pedaço da praça que seria da Avenida Brasil, subindo em direção ao Parque Hotel, né, que ali foi batizado aí pelo ex-prefeito, né, como Praça Menino João Hélio. Assim, não se discute isso, mas a antiga praça, a Praça Antônio Raposo, ela resgatou isso e ela vem fazendo isso com tudo aquilo que era tradicional na cidade. Dia 20 de janeiro, próximo passado, foi dia de São Sebastião, nosso padroeiro. Eu sou católico, sou, né, um cara que estou próximo ali da nossa paróquia de São Sebastião, paro com o nosso querido Felipe Paulo Vicente, a gente conversou muito e a gente teve uma das festas mais bacanas dos últimos anos. E aí ele mesmo reconhecendo, eu nem sabia dos detalhes,
Mas o Frei Paulo falando assim, André, minha gratidão à prefeita que nos procurou e disse assim, o que o senhor precisa? Isso aqui é uma tradição da cidade. Você vê, ela é uma moça, é uma jovem, né? Ela tem 40, a Daniela deve ter 40 anos. Fez né? 40 esse ano. É uma jovem, quer dizer, preocupada em resgatar a história, a tradição da cidade. Tivemos a corrida de São Sebastião. Ela participou da missa e tudo, como um gol. Eu estive lá com ela, na missa, que foi uma missa, né, às 9 da manhã. Depois nós tivemos uma procissão, que foi uma procissão lindíssima. Ela eu participei. O show, né, da artista Eliana Ribeiro, que é uma artista famosa no meio católico, lá da Canção Nova. Quem escolheu o show foram os jovens do EAC, que pediram a ela e ela atendeu. E o padre lá pegou o microfone e contou essa história toda, agradeceu a ela. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, tudo aquilo que diz respeito à história e à tradição da cidade, ela faz questão de preservar, diferente do que faziam até bem pouco tempo atrás. É porque é uma historiadora, tem consciência do valor, tem a noção do pertencimento, é filha da terra, né? Estudou história, a gente chegou a esbarrar um pouco. Professora de história. E aí, claro, eu fiquei feliz de saber essa história da Praça Antônio É verdade. Você, assim, e não foi um pedido meu, não. Isso não foi eu que pedi isso a ela. Ela, né, reconheceu e ela corrigiu esse erro, que era um erro histórico, uma implicância política querendo apagar a história da cidade. Uma implicância política. Cara, né? assim, vou te dar um outro exemplo. O estádio, né, que era o antigo Campo do Rubro, que a gente chamava, que é ali na descida do Avaí, que hoje o município é o dono desse estádio. O município comprou, desapropriou o estádio, que acho que até foi uma medida positiva, né? Mas o Campo do Rubro... de polêmica, né? A polêmica ali se dá na utilização do recurso. Porque o que foi feito? Eles usaram o recurso da educação... Do Fundeb, né? Exato. E não, acho que não foi Fundeb, acho que foi do royalty partilha, parte educação. Não te digo com certeza, mas acho que sim. Mas né? era Isso uma é verba da discutível. educação, uma verba carimbada, né? Perfeito. Isso é discutível, porque ali não é um campo, ali é um estádio. Arquibancada, cabine de rádio, né? Então ali é um estádio. Aquilo ali é para o espetáculo do futebol. Explorar, inclusive, comercialmente. Né? Exato, como tem hoje em Volta Redonda o Estádio da Cidadania, que é um estádio municipal e que lá você tem jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, né? Um estádio, né, que tem é multiuso aquele estádio. Embaixo das arquibancadas você tem secretarias, você tem estrutura. Isso tudo ela está pensando nessa história. Mas ali fizeram uma grande injustiça ao apagar o nome do Mário Castanho. O nome do estádio chamava Estádio Mário Castanho. Foi um ex-prefeito. A família do ex-prefeito ficou muito chateada. Não, e um ex-prefeito que tem tudo a ver com a história daquele estádio. Aquele estádio, muitas das conquistas que levaram aquele estádio a existir passaram pelas mãos de Mário Castanho, que enquanto foi prefeito, foi secretário de Estado. Então, assim, são injustiças que eu tenho certeza que ela vai corrigir, porque em nome da história da cidade. Então, eu assim, simpatizo muito com a Daniela, porque ela, assim, ela quer construir a história, a nova história do município com coisas novas, sim. Mas aquilo que já tem o seu DNA, que já tem a sua história, precisa ser preservado. E ela está indo na direção certa, eu tiro o meu chapéu para ela. E hoje eu brinquei até com ela, falei assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, mas olha, confesso que sou seu fã. E eu estou muito feliz de poder estar aqui, dizer a Araruama que eu acredito muito que a Daniela vai fazer um governo em que a prioridade será você, araruamense. Será você que nos visita, que escolheu nossa cidade para viver, né? Muito mais importante do que o belo prédio público é um serviço público que funcione, sem prejuízo de você ter o belo prédio público. É possível combinar os dois, né? Lógico, evidente. André, nós temos aqui um quadro like e dislike, que eu vou jogar você aqui a vinheta, você vai ter que me dar um like para alguém ou alguma coisa e depois um dislike para alguém ou alguma coisa, você pode também dar em plural. Várias coisas, várias pessoas, você fica à vontade. Eu solto a vinheta, tem um retorno aqui para ele se ouvir. E a gente vai soltar a vinhetinha, a câmera aquela, eu quero que você dê o like e o dislike. Atenção, solta aí pra mim a vinheta. Like e dislike. André Mônica, diz pra mim qual o seu like hoje, pra quem vai? Ou pra o que vai? Meu like hoje vai pra prefeita Daniela pelo 42º Batalhão de Polícia de Araruama, onde ela teve, com certeza, uma atuação decisiva. Ela merece! É mulherada, né? Respeita aí, hein? Respeita ela. E o dislike? Eu quero saber o dislike. Dislike de hoje? O dislike de hoje vai para aqueles que tentam, né? Pensam só numa coisa: tentar destruir, né? Tentar denegrir,
né, que colocam na frente do interesse público o interesse pessoal. E a gente sabe de quem a gente está falando. Opa, não precisa deixar nem falar, porque dá até má sorte falar esse nome. André, muito obrigada por você ter vindo aqui bater esse papo conosco, ter saído lá de Araru para estar aqui com a gente. Uma delícia bater esse papo. Quero que você volte em outro momento. Tem à inteira disposição. Mas tem que voltar trazendo laranja, hein? Tem que trazer a Tá laranja. combinado. Se Olha não a trouxer murcha. a laranja, eu vou avisar o Francisco pra não Uma deixar você subir nem lá embaixo. Uma laranja e um limão. Pronto. Opa, eu Isso aí. gostei. Que beleza. Vai fazer uma caipirinha pra irmã da Renata Cristiane, pra Mas Roberta Cristiane. Mas peraí, a gente não bebe antes do meio-dia, não, Vini. Que isso? Hoje é terça-feira ainda, né? Terça-feira, né? Terçou, pô. Isso aí, terçou. Como diz o Billy, terça sem lei.